Nossa próxima convidada vai falar sobre cultura de inovação do agro e indústria de Mato Grosso. Palestrante Laís Oliveira. Laís Silva de Oliveira, graduada em Engenharia Agrícola pela Universidade Estadual de Campinas, pós-graduada em Negócios Digitais pela Universidade de São Paulo e cursando MBA em Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing ESPM. Atualmente atua como gerente de inteligência e novos negócios da AgriHub, liderando estratégias que visam impulsionar a adoção de novas tecnologias e inovação no agronegócio no estado de Mato Grosso. Senhoras e senhores, por gentileza, vamos receber Laís Oliveira. Seja bem-vinda. Fique à vontade. Obrigada. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem aí. Bom, eu estou aqui, dividindo o palco com o Henrique, da Fiente, e vou falar da cultura da inovação no agronegócio. Depois o Henrique vai falar da agroindústria para vocês. Bom, para começar, eu convido vocês a pensarem quais foram as principais inovações que mudaram a agricultura nos últimos séculos. Alguém consegue pensar aí? A gente começou ali com a Revolução Agrícola. Depois a gente passou pela Segunda Revolução Agrícola no século XVIII. Estou apanhando que isso aqui é meio difícil. Depois, no século XIX, a Revolução Industrial, o aumento da população, a necessidade de mais máquinas e implementos. Depois a gente teve, no século XX, a Revolução Verde, transgênicos, sementes, defensivos, fertilizantes, agricultura no cerrado e a escala de tudo isso. E aí, mais recentemente, agora no século XXI, Big Data, sensores, internet das coisas, inteligência artificial e robótica. Isso aqui conversa muito com o que o professor João falou. O mundo ele não está tecnológico, ele sempre foi tecnológico. As tecnologias foram mudando com o tempo. Mas o que mudou nesse último século? O que está diferente? Aqui, John Kotler diz que o mundo está mudando a uma velocidade em que os sistemas, as estruturas e culturas construídas ao longo do século passado não conseguem acompanhar. A gente está vivendo uma evolução, uma velocidade altíssima. As tecnologias se transformam numa velocidade que a gente não está mais conseguindo acompanhar. E aí, como que a gente pode fazer em relação a tudo isso, Esse é o ciclo de vida de uma empresa. Antigamente, uma empresa iniciava, tinha seu pico e depois do seu declínio em 60 anos. Esse tempo reduziu para 20 anos. Então, 1/3 do tempo. Estimativas dizem que depois da pandemia da Covid, esse tempo foi reduzido de 1 a 4 anos. Então, a gente está falando que uma empresa ela pode durar, se ela não fizer nada para mudar, no máximo 16 anos. A gente precisa procurar mudanças, a gente precisa se adaptar, e essas mudanças vêm através da inovação. Aqui são alguns exemplos dessas mudanças. Opa. Eu volto aqui. Como que eu dou play aqui no vídeo? Acho que... Bom, esse é o exemplo das máquinas autônomas, dos tratores autônomos, que já é uma realidade, que até bem pouco tempo atrás a gente nem pensava a respeito, e hoje é a realidade de muitas fazendas por aí. Agora, eu vou dar um exemplo um pouquinho mais disruptivo. Você pode dar o play para mim, por favor?
Pixels vão diminuindo até chegar muito perto do formato, coloração e sabor original. Então, essas são algumas das mudanças que estão acontecendo atualmente no mundo, e a gente tem que acompanhar e estar de perto para fazer parte disso, né? Bom, mas por que a gente está falando aqui em inovação, mas começamos a falar sobre cultura? Porque cultura é o nosso dia a dia, é a nossa prática, é como a gente, é o nosso hábito, é como a gente vive, é como a gente faz as coisas naturalmente. Então, não adianta eu chegar aqui para falar de inovação para vocês sem falar sobre cultura, porque inovação sem cultura ela não existe na prática. A inovação ela precisa acontecer e ser repetidamente realizada para que, de fato, ela aconteça. E o que é inovação? Inovação é o processo de criar algo novo ou de melhorar significativamente algo existente com o objetivo de gerar valor. Então, eu trouxe alguns exemplos mais disruptivos de inovação, mas inovação é fazer algo novo, diferente do que você já faz hoje. Então, um novo herbicida, um novo produto, uma nova forma de fazer, um novo processo na sua fazenda, tudo isso é inovação. Desde que você faça para gerar valor, é inovação. Bom, e aqui, né, tem uma frase bem famosa do Peter Drucker, que ele é o pai aí da administração moderna, que fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. Como eu falei, não adianta a gente planejar, não adianta a gente querer inovar, sem isso fazer parte do nosso DNA, sem isso fazer parte da nossa cultura. Seja ela a cultura da fazenda, da empresa, da universidade, do grupo, do LIDA, por exemplo, né, que eu vi que tem bastante alunos aqui. Sem fazer parte da cultura, a gente não consegue sair do lugar. Bom, mas por que as empresas líderes de mercado fracassam? Quem aí, eu estou vendo aqui o pessoal é meio novinho, mas já usou um celular desse, já teve um Nokia aí na vida? Levantem a mão, eu sei que vai denunciar a idade, mas está tudo bem. Quem, na época que tinha um Nokia, imaginava que um celular pudesse ser utilizado além da ligação? Além de ligar e de ter o joguinho lá da cobrinha, né, que todo mundo jogava. Alguém imaginava isso? Quem imagina o celular hoje fazendo a ligação apenas? Para que vocês utilizam o celular hoje? É para ligar? Quem fez alguma ligação hoje aqui? Diminuiu consideravelmente. Quem utilizou o celular hoje para tirar foto? Aumentou bastante também, aí, quase 100%. Hoje, o celular não é mais um celular, né? Ele é um smartphone, ele tem dezenas de utilidades muito além da ligação. E a Nokia fracassou ali, esse celular deixou de existir, justamente porque ela não entendeu isso. Ela não entendeu que o telefone poderia ser utilizado para além de uma ligação, que ele poderia ter outras funcionalidades. Esse é um exemplo de como as empresas fracassam. Quem aqui hoje pensa no táxi primeiro, ao invés de pegar um Uber? Ninguém? Se eu fizesse essa pergunta, talvez 10 anos atrás, todo mundo. Quem aqui já teve a experiência de ir numa locadora, alugar uma fita VHS? Muito bom. Quem imagina fazendo isso hoje em dia? Ninguém, né? Hoje os streams estão aí para tomar conta aí do mercado. Bom, o fato é que se a gente não inova, que se a gente não muda, a inovação passa por cima da gente e a gente fica para trás e a gente corre o risco de morrer no meio do caminho. Esse é um estudo da Embrapa que fala que 50% dos pecuaristas podem deixar a atividade até 2040. Isso por quê? Isso se eles não mudarem, se eles não inovarem, se eles não fizerem diferente.
como eu falei, né, eu mostrei um exemplo muito claro de como a forma de alimentação está mudando aí no mundo. A gente tem as carnes ali produzidas em laboratório também, que tem o seu mercado já e está ganhando cada vez mais participação. Então, é muito importante que os pecuaristas também evoluam nesse processo. O professor João aí me deu uma demanda aí, né, para a gente trazer para a próxima apresentação, para ver o quanto a agricultura de precisão, ou a pecuária de precisão, reduz os custos aqui em Mato Grosso. Eu já anotei, vou convidar o nosso parceiro IMEA também para analisar isso, e a gente faz também em conjunto com o LIDA, e a gente traz esse dado depois. Mas o fato é que a tecnologia e a inovação transformam a realidade do pecuarista, do produtor rural, a minha e a sua. Bom, mas eu trouxe aqui um cenário meio trágico, né? Mas como que a gente pode se adiantar às mudanças e acompanhar as tendências de inovação no agronegócio? Eu vou trazer aqui para vocês um parceiro, que é o AgriHub. O AgriHub é a Casa de Agricultura do Produtor Rural do Estado de Mato Grosso. Nós estamos e fazemos parte do Sistema FAMATO, que é a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado, e nós somos o braço de inovação. Então, nós somos os parceiros dos produtores rurais e de todo o ecossistema de inovação para alimentar a inovação, a prática e a execução da inovação aqui no Estado. Como que a gente faz isso? A gente busca conhecer profundamente a realidade do produtor rural aqui do Estado. Nós temos diversas iniciativas que vão até esse produtor e mapeiam as necessidades deles, para fornecer inovações e tecnologias que estejam disponíveis. Então, a gente hoje não desenvolve nada, mas a gente conecta tecnologias e soluções que já estão disponíveis com esses produtores. Nosso superintendente está, inclusive, numa missão nos Estados Unidos, entendendo o que é de tendência lá de tecnologia para o agro, para trazer para cá e vice-versa. Por mais que a gente atenda o produtor rural aqui do Estado, nosso escopo seja bem definido, a gente entende que essas inovações e tecnologias estão aqui no Estado, porque tem muita gente inovando e fazendo coisa boa aqui no Estado, no Brasil e no mundo. É por isso que a gente tem essas missões técnicas, essas parcerias com diversos países, para trazer o que há de melhor aqui para o Estado de Mato Grosso. Mas por que a gente faz tudo isso? Porque inovar é legal, porque inovar é preciso, e porque a gente quer transformar os negócios desses produtores. A gente quer otimizar ainda mais os processos. A gente quer reduzir ainda mais os custos de produção. A gente quer aumentar a produtividade. A gente quer tornar a vida desse produtor mais fácil no dia a dia. Bom, esse aqui é um exemplo de um projeto que a gente faz justamente isso. A gente faz o levantamento de desafios dos produtores, é o AgriHub Conecta. A gente foi nessa leva em 8 sindicatos rurais, mapeamos os principais desafios com esses produtores. Eles mesmos priorizaram os desafios. Então, foram mais de 180 desafios mapeados. A gente impactou cerca de 400 produtores nessa rodada, e agora nós estamos, mais recentemente, indo até esses produtores com soluções para esses desafios. Nós mapeamos os desafios, priorizamos e fomos atrás de empresas que possuem as soluções para os desafios. Eu estava, semana passada, em Primavera do Leste, apresentando a esses produtores 3 empresas de tecnologia que têm soluções para as 3 dores priorizadas por eles. E aí o feedback, né, o comentário é sempre muito positivo, porque quando a gente leva, né, quando a gente entende a necessidade e conecta com a solução, é um momento ali que aquele produtor se sente atendido, se sente ouvido e valorizado. Bom, a gente poderia parar por aí, mas o que surgiu dessa conexão? Também é um desafio nosso monitorar como essa conexão se dá ao longo do tempo. Essa tecnologia vai ser testada, ela foi testada nessa fazenda, a gente monitora isso e a gente retorna para esse produtor o quanto essa tecnologia está adaptada à realidade dele ou não, o quanto essa tecnologia, de fato, soluciona a dor dele ou não. Esses foram alguns dos desafios que foram mapeados: conectividade, energia, previsão climática, crédito rural, armazenamento e classificação de grãos, mão de obra, gestão da propriedade rural, comercialização de animais da pecuária. A gente também, enquanto AgriHub, realiza mensalmente um Conexão AgriHub Space, que é um momento que a gente abre as portas do Hub, o nosso espaço físico, e a gente tem, ao longo desse ano, trazido esses temas para serem debatidos lá também. Então, vocês também estão todos convidados a participarem dos nossos Conexões. Acontecem normalmente nas últimas quintas-feiras do mês,
e é das 6h30 até umas 9 horas, porque a gente tem um happy hour ali, um momento de conexão depois. Esse é um outro exemplo, é um projeto chamado Sementes da Inovação, que a gente fez um mapeamento de desafios específicos. Então, a gente faz de maneira generalista, com os produtores, mas a gente também faz de maneira segmentada. Se eu quero saber, né, professor João, quais são os maiores desafios da zootecnia, eu vou lá e faço um levantamento específico voltado para isso junto aos pecuaristas. Esse, especificamente, Sementes de Inovação Edição Soja, a gente acabou de realizar em parceria com a Prosmate, e nós levantamos, com as sementeiras, nós levantamos cerca de 20 problemas e com mais de 15 sementeiras participantes. Os 3 priorizados foram a avaliação técnica de sementes, a rastreabilidade e a decisão do ponto ótimo de colheita. A partir desses problemas priorizados com as sementeiras, nós também fomos atrás de soluções de empresas de tecnologia que possuíam soluções para esses desafios, e também fizemos as conexões. Essas foram as 6 empresas que foram selecionadas. E depois desse momento de conexão, agora a gente vai monitorar como essas tecnologias serão testadas com essas sementeiras. Bom, mas aí, por que a gente faz tudo isso? Por que o AgriHub faz tudo isso? Porque a gente quer ser a maior central de inovação e tecnologia adaptada à realidade do agronegócio matogrossense. Então, é para isso que a gente trabalha, para que a gente entenda esse produtor no detalhe, que a gente entenda as demandas, que a gente consiga ser referência nas tendências de tecnologia voltada para o agronegócio e que a gente consiga ser a ponte que liga os desafios desses produtores às soluções. Bom, então é para isso que eu estou aqui. Contem com a AgriHub. Sempre quando vocês forem falar em inovação e tecnologia para o agronegócio, nós estamos aqui de portas abertas. Vocês podem nos acessar e a gente vai, com certeza, procurar o melhor caminho para trabalhar juntos. Muito obrigada. Por ora, nós queremos agradecer a Laís Oliveira, ela que veio trazer os seus conhecimentos nessa manhã para nós. Daqui a pouquinho ela estará retornando ao palco. Neste momento, eu quero convidar, então, a vir também fazer parte, nesse exato momento, juntamente, né, com a divisão aí de momentos, juntamente com a Laís. Convido, por gentileza, Henrique Rolim, do Senai Hub, formado em redes de computação e cursando pela Unemat, especialização em gestão e inovação. Atualmente, ele é o coordenador do Senai Hub de Mato Grosso. Henrique, bom dia, seja bem-vindo. Olá, pessoal, bom dia. Agradecer a toda a organização do evento por oportunizar que a Federação das Indústrias pudesse ter uma oportunidade de fala aqui neste grande evento. Meu papo é bem rápido aqui, é no sentido mais de provocação, de como a Federação das Indústrias, o que ela tem a ver com agro, né? Às vezes, estou vendo que tem muito acadêmico aqui, a gente quer trazer alguns números para provocar vocês aqui em algumas reflexões também. Bom, começando com esse dado, né? Crescimento populacional, até 2050 a China vai ter 1,3 bi e a Índia 1,7 bi até 2064. E o que isso reflete, né? Obviamente, maior crescimento populacional e aí o principal, maior demanda por alimento. Isso é bem óbvio, mas todos esses dois países se preocupam o tempo todo com relação ao alimento, né? E Brasil é grande reflexo disso. É normal vocês verem o tempo todo, tanto a Índia quanto a China, sempre provocando relações com o Brasil. E aí, quando a gente olha para o agronegócio de Mato Grosso, né, a gente percebe que o algodão ainda tem
tem a maior porcentagem de plantação, milho. Aí vem, né, outros derivados, né, dentro do agronegócio, que 72% é o etanol de milho. Mato Grosso, recentemente, acho que tem mais ou menos uns 2 meses, se tornou o segundo maior produtor de etanol do Brasil, passando vários estados. Em primeiro lugar, somente São Paulo, mas muito em breve a gente passa eles. Soja, 26%, carne bovina, 18%, e gergelim está aumentando muito, 66%. E aí, né, a gente traz esse panorama do agronegócio, né, insumos, a parte de agroindústria, agroserviço e o setor primário. E aí, conhecendo a agroindústria, né, então, um ambiente físico, onde ocorre um conjunto de atividades relacionadas à transformação de matéria-prima agrícola, agropecuária, né? E aí esse tema agroindústria tem vindo muito à tona aí, mais ou menos uns 2 anos, muito puxado pela pauta da Federação das Indústrias. A gente percebe muito um movimento dos produtores, não só dentro do beneficiamento do algodão, mas um grande boom aí com relação também à questão do etanol de milho. Esse é um recorte que eu vou trazer para vocês aqui. E aí, né, óbvio, indústria mais agronegócio, surge a agroindústria. E aí, pegando esse recorte, né, hoje temos mais de 3.000 estabelecimentos, empresas dentro do setor agroindustrial aqui em Mato Grosso. E aí, dentro das principais agroindústrias, a maior parte ainda é algodoeira, 140, segundo laticínio, terceiro frigoríficos, terceiro e quarto, né, frigoríficos, esmagadora de caroço de algodão, e ali planta de biodiesel ali com 11, né? Eu não vou ler todos, mas perceba que a parte de biodiesel e usinas de etanol de milho tende a crescer muito, e como eu disse para vocês, é um recorte que eu vou trazer aqui nos meus dados, né? E aí, ocupação de mão de obra dentro da agroindústria mato-grossense. Hoje tem 78.000 postos de trabalho dentro do setor. Então, isso é bem interessante, o quanto isso traz de emprego para o estado de Mato Grosso. E aí, o efeito da agroindústria em Mato Grosso, né? Como eu disse para vocês, eu ia trazer esse recorte da parte de milho, né? Então, perceba, né? A cada safra, com relação às usinas produtoras de etanol de milho, FU e Flex, tem aumentado muito ao longo das safras. Então, tem aumentado tanto a área de produção de milho e também como a área de novas usinas de etanol. E tem sido normal, assim, entre aspas, né? A federação tem andado muito e falado com produtores rurais. E o que está acontecendo, não sei se vocês têm percebido, produtores rurais se unirem para poder ter a sua própria usina de etanol de milho. Porque fica sempre aquele dilema, né? Eu acho que tem várias outras palestras que foram contempladas ou ainda vai ser contempladas. E aí a palestra do professor anterior que falou muito disso, né? Como que inova dentro do agro, né? Aí vem eu falo muito, né? A síndrome da Gabriela, né? Eu sempre fiz assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela, né? A área do agro tem muito disso, né? Porque vem de gerações, os pais, agora essa geração que vem falando um pouco mais diferente disso. Então, se eu planto, o que eu vou fazer a mais que isso, sendo que eu sei fazer muito bem isso, né? Só que alguns produtores já vêm acordando sobre isso. Não só na parte de adoção de novas tecnologias, que o professor anterior falou, e a própria Laís disse aqui com relação ao agro adotar novas tecnologias, mas como que o que eu sempre fiz, plantar milho, plantar algodão, plantar soja, como que eu posso agregar mais valor nisso, né? Recentemente a gente falou com um produtor rural e ele fez o seguinte questão: eu cheguei no meu limite da minha fazenda, eu não consigo mais, eu já arrendei outras terras para poder produzir mais, mas vai chegar no limite. Terra está muito cara, então como que eu cresço? Você tem que agregar valor ao que você já planta. Então a Fiente tem pautado muito isso dentro de Mato Grosso para provocar, e aí a minha palestra aqui é nesse sentido de provocação, até para quem está assistindo, como que você pode agregar mais valor ao que você já faz há, enfim, sei lá, centenas de anos, para quem já planta aí, né? Dezenas de anos.
E aqui está um pouco do reflexo disso, né? Isso muito pela parte da evolução tecnológica, até, sei lá, vamos chutar aí 10 anos atrás, só se falava de etanol de cana, e hoje já se fala de outras variedades de etanol. Recentemente, um produtor rural procurou a Federação das Indústrias porque ele tinha uma linha de pesquisa no sentido de produzir etanol com batata doce. Então, olha a diversidade de quem já produz, conseguir mais agregar valor para o seu produto. Aqui está um pouco de uma matemática, né, de agregação de valor do milho. Então, perceba ali, para uma tonelada de milho que custa R$ 591, se você colocar isso numa usina de etanol, né, você converte em 451 litros de etanol, que equivale a R$ 1.079. E aí isso gera algumas subvariações. Gera DDG, né, que é o que sobra do processo do esmagamento de milho, gera óleo e, consequentemente, você tem uma agregação de valor de mais de 84%. Então, essa é uma matemática, né, bem simples, muito produzida ali pela ANP e pela IMEA, do quanto do milho que você faz há tanto tempo e você pode agregar mais valor. E é isso que alguns produtores já vêm fazendo. Especificamente do milho, a gente foi mês retrasado, a gente estava falando com um produtor lá de Sinop, que tem uma fazenda bem interessante, já é a economia circular, né? Ele produz o milho, aí ele tem uma usina de etanol de milho, faz o etanol, vai sair o DDG, que é uma massa daquele milho que foi esmagado. Essa massa ele coloca nos bois que estão confinados na fazenda dele, que comem aquele milho, aí o boi vai fazer o cocôzinho dele, que volta para a lavoura. Então, olha a economia circular disso. Então, isso é inovação, gente. E aí a temática aqui provocada pelo fórum, né, com relação à cultura de inovação é justamente essa. Como o produtor rural pode parar de ter a síndrome de Gabriela, né? De sempre fiz assim, sempre vou morrer assim. Será que é a nova geração? Será que é a geração que já estava? Né? Então fica essa provocação. E aí a cada emprego direto gerado pela atividade de fabricação de etanol, 13 novos empregos são gerados na economia de Mato Grosso. Então é um impacto muito significativo. E aí o que esperar do futuro, né? Isso dados do Observatório da Indústria, então vai ter uma crescente muito gigante, muito baseada naquela provocação inicial que a gente trouxe lá do crescimento populacional. Então vai ter mais 52% de crescimento de algodão, principalmente o milho, por esse boom, né, de etanol de milho, soja, bovino, aves e suínos. Aves vai crescer bastante também, então fica essa provocação. E aí, para fechar, pessoal, para a gente trazer ali o que a Federação das Indústrias vem fazendo para apoiar a agroindústria e para apoiar também os produtores rurais também. Para quem não conhece, existe o Instituto Senai de Tecnologia aqui em Cuiabá, fica na Getúlio Vargas. A gente faz parte de uma rede de mais de 80 institutos no Brasil. A rede Instituto Senai é o maior polo de pesquisa hoje no Brasil, porque tem mais de 80 institutos de pesquisa e inovação. E aí, de Mato Grosso, é especificamente vocacionado para a agroindústria. A gente também tem um hub, é o Senai Hub, fica dentro daquele prédio que eu acabei de mostrar, muito com o objetivo aí de promover conexões para gerar resultados para as indústrias do Estado. A gente faz parte também de uma rede de mais de 10 hubs. E aí, estou até com a camisa, né? A AgroInd foi o primeiro programa de inovação aberta agroindustrial de Mato Grosso, muito com o objetivo de impulsionar as indústrias do Estado através de conexão com startups. Então, a gente fez uma série de iniciativas, a gente apoiou as empresas, as indústrias na questão de levantamento de desafios, e aí essas foram as empresas participantes dessa primeira rodada de inovação aberta. Muitas agroindústrias, né? E aí, quebrou aqui, tá, os números, mas foram lançados 21 desafios, a gente recebeu mais de 100 startups inscritas no programa de 11 estados diferentes e 13 startups resolveram esses desafios. Eu não vou ler todos, mas perceba que o programa AgroInd tem uma característica de resolver desafios específicos, né? Então, por exemplo, a TRC fica lá em Cáceres.
ela é a maior produtora de madeira teca do mundo. Ela fica em Cáceres. Ela tem um desafio de otimizar a logística dela, que é o maior custo que ela tem hoje. E aí, como que a gente fez isso? A gente conectou a startup Devix. Basicamente, ela vai brincar de Lego. As toras do caminhão, para quem não conhece a teca, ela não é circular, ela é bem, né, diferente. Então, vai brincar de Lego. O cara vai tirar uma foto do celular, das toras, e vai dar o melhor ângulo que aquela tora precisa ser encaixada dentro da carga do caminhão, consequentemente levando mais toras dentro do peso permitido, isso otimizando o frete. Ou, por exemplo, aqui, a Barralco, digitalização das medições de estoque de etanol. A gente conectou a startup Mogai, que é até uma spin-off da Olho do Dono, que vocês viram com o professor aqui. Basicamente, ela colocou uma câmera para monitorar os estoques de etanol. E sabe com precisão. Porque antes, o que tinha que acontecer? Um funcionário da Barralco subia no tanque de etanol, colocava uma vara lá dentro do tanque para saber o quanto de etanol que tinha lá. Processo muito manual, que era passivo aí a risco de morte, né, daquele funcionário. Com a câmera da Mogai, ela consegue monitorar isso e saber com precisão ali o quanto tem de etanol dentro do tanque. E aí, enfim, são desafios específicos. Cada startup dessa recebeu um valor para realizar uma prova de conceito de 6 meses. Outra característica do AgroIndy é fazer uma missão técnica. Então, eu falei para vocês que a rede Senai tem alta probabilidade, um alto time de pesquisa dentro da rede, no Brasil todo. E a gente visitou o Cimatec, na Bahia. Essa foto parece fake, mas não é. É real. Aqui, esses galpões são unidades de pesquisa de grandes empresas lá na Bahia. Então, está a Shell, está a Vale. A gente levou alguns produtores rurais e indústrias para promover conexões para pesquisa. Ali na foto está o Luiz, da Agroamazônia, falando dos desafios da Agroamazônia para oportunizar negócio de conexão. Fomos para Santa Catarina também, fizemos o mesmo trabalho lá. E aí não para por aí, né? O Instituto Senai de Tecnologia já promoveu outras pesquisas, desde pegar embalagens de defensivos agrícolas, né, para produzir dutos corrugados, até tinta antiviral na época do Covid para Max Vinil. E aí outras coisas aqui, desde resíduos metálicos para destinação, ou aquela primeira ali foto que é um trailer que foi feito um projeto nosso para a TRC, onde ele entra esse trailer dentro da floresta de Teca para promover ali maior para o trabalhador poder almoçar com dignidade dentro do ar-condicionado, com internet e tudo mais. Bom, e aí para fechar, pessoal, fica esse convite. Dia 15 e 16 de agosto vai acontecer a Conferência Internacional da Agroindústria Sustentável. Inclusive, é um evento em parceria com a FAMATO, onde a gente vai falar temas como esses. Não só dentro da parte de etanol de milho, que foi o meu foco aqui, mas de como Mato Grosso pode plantar outras variedades, né, dentro do agro. Por exemplo, a gente vai trazer o maior produtor de melão, se eu não me engano, é do mundo. Fica na região do Nordeste, não me lembro bem agora. A gente vai trazer ele para o evento para ele falar isso. Como que Mato Grosso, Ceará, Nordeste, tem plantação de frutas, né, um lugar muito quente, e aqui a gente não pode ter algo igual para diversificar plantações aqui. Então, o evento tem essa característica, fica o convite para quem quer saber mais do evento. No site da Fiente tem mais informações, e aí vocês vão conseguir saber lá. Pessoal, é isso. Obrigado. Aqui está o meu número de celular, meu e-mail, para quem quiser mais informações. Obrigado, pessoal. Obrigado, Henrique. Por gentileza, pode permanecer aqui no palco. Convido agora, então, a Laís Oliveira também. E, a partir de agora, abrimos as perguntas, dúvidas, sugestões, esclarecimentos. Fiquem todos à vontade. Bom dia. Meu nome é Álvaro Lucas do Amaral e sou engenheiro agrônomo com mestrado na área de desenvolvimento regional e também especialista na área de planejamento estratégico e perspectiva territorial.
nos últimos meses ou semanas, podemos dizer que nós temos visto em Mato Grosso várias manifestações a nível da classe política, produtora, né, e de outros segmentos da nossa sociedade, em relação à questão de que, apesar de nós, como os senhores têm mostrado nas diferentes palestras que apresentam, sermos um dos primeiros estados a nível nacional e mundial no ranking da produção, nós temos apresentado também como características marcantes do nosso território a existência de disparidades territoriais, ou seja, regiões que são classificadas como territórios de baixo dinamismo, né, e com fragilidade socioeconômica dentro desse processo. Assim, nesse sentido, nós temos batalhado, de acordo com a nossa atuação, né, sugerindo que o Estado discuta mais profundamente a importância de nós termos uma política de desenvolvimento regional em nosso Estado, em que tenha como um dos seus componentes a abordagem territorial das nossas regiões locais. Nesse sentido que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, como que esse processo de expansão que nós estamos vendo aí do agronegócio e da própria agroindústria, que pelo mapa que vocês mostraram aí, nós estamos tendo inclusive o Centro-Oeste tem segurado o crescimento industrial no país através da expansão de inúmeras agroindústrias em nosso território. Então, gostaria de ver como que vocês estão olhando essa questão, né? E o que está faltando para que essa intervenção no sistema produtivo também contribui para que a gente amenize essa questão da desigualdade territorial. Bom, é interessante a sua pergunta e a gente tem que trazer um cara especialista nisso, né? Mas o que vem sendo conversado dentro da federação é justamente... E aí isso surgiu até a ideia para a própria conferência que eu falei aqui, é justamente essa provocação que você trouxe, né? A gente pega grandes polos, Sinop, Sorriso, onde o agro se concentra na sua maior parte. Mas onde a gente olha outras regiões no estado e como a gente pode desenvolver isso. E a provocação que a gente vem trazer para a conferência é justamente essa. E aí a gente tem puxado a conferência da agroindústria muito pautado, principalmente no que o agro necessita. E a gente trouxe como panorama muito um benchmark como está fazendo outros estados, né? Então, até na minha fala que eu trouxe na palestra, como que a gente pode desenvolver outras regiões no sentido agro e agroindustrial com outras variedades de alimentos, né? E aí eu trouxe a provocação do melão, né? Mas não só o melão, vai vir outras pessoas dentro da conferência falar justamente isso. Como que numa terra árida planta fruta e dessa fruta depois vai ter uma indústria para processar isso, né? Então é uma cadeia, mas tem que ter as provocações. Eu acho que o caminho, o principal tem um desafio da irrigação, né? Tem uma parte legislativa aí, eu não domino esse assunto, mas tem uma parte legislativa que tem burocratizado isso, né? Então esse é um primeiro ponto. E é um dos painéis dentro da conferência de como a gente pode trazer a parte de irrigação para dentro do Estado para provocar outras culturas. E o segundo ponto é a parte mesmo de governo, de leis, né? E aí cabe a nossa provocação, né? E aí a conferência vai servir justamente para isso. Mas a FIENTE tem olhado muito para isso, na presidência do atual presidente, o senhor Silvio Rangel, que tem uma agroindústria. Ele vem trazendo muito essa pauta de como que a gente pode diversificar, sair desses eixos e trazer para outras regiões, outras culturas. Tá? Então,
É até algo que eu também estou curioso e quero estar nessa conferência aí para poder entender um pouco mais de como outros estados estão fazendo isso e de como a gente pode adotar isso aqui também. Bom, pegar o gancho aqui do Henrique, né? Não é à toa que a FAMATO está em parceria aí com a FIENTE nessa conferência, né? A gente, como eu falei, o AgriHub faz parte da FAMATO, da Federação aí de Agricultura e Pecuária, e a gente está realmente tentando entender esse panorama para entender como que a gente pode tomar ações. Eu estive semana passada lá na FIENTE e a gente falou, né? A gente costuma falar que o Mato Grosso é o celeiro do mundo, né? A gente tem vários produtos, mas a gente quer ir além disso. Então, a gente falou muito da revolução da agricultura, mas agora a gente tem que falar da revolução agroindustrial. Como a gente transforma essa cadeia industrializando ela. Como a gente deixa de ser fornecedor só de matéria-prima para ser fornecedores de produtos, porque aí a gente impacta a sociedade de maneira geral. A gente produz, a gente gera emprego para o homem do campo, mas também para o pessoal da cidade. A gente gera emprego para toda a parte dessa cadeia e a gente tem muito mais valorização no produto final. Então, esse é um desafio que a gente está enfrentando hoje e as nossas instituições estão olhando muito, muito em lupa. Hoje, a FAMATO já atende, via assistência técnica e gerencial, cadeias produtivas de menor porte, que a gente fala de pequenos produtores rurais, que vão falar do pessoal que trabalha que tem fruta, né, da fruticultura, da olericultura. Como que a gente industrializa esse processo? Por que o Mato Grosso produz carne de carneiro, mas tem pouca comercialização disso? Como que a gente pode atuar nessa cadeia para industrializar e gerar outros produtos que podem até ser vistos como subprodutos, mas que podem se tornar o produto principal no fim do dia? Então, acho que as nossas ações são bem em concordância para que a gente industrialize realmente essa cadeia e deixe de ser só agricultura e passe a ser agroindústria, porque eu acho que é essa revolução que está faltando para a gente lidar com esse tema também. Obrigado. Obrigada, viu? Muito boa pergunta. Sem mais perguntas? Tudo ok? Então tá, então passamos então agora esse momento à entrega dos nossos brindes aos nossos palestrantes. Quero convidar, por gentileza, o nosso diretor financeiro do Sindicato Rural de Cuiabá, Daniel Monteiro. Seja muito bem-vindo. Os nossos agradecimentos a Laís Oliveira, ao Henrique Rolim, muito obrigado por estarem conosco nessa manhã. Como eu já disse, desde o início, abrilhantando o nosso fórum das cadeias produtivas, como está lá o nosso slogan, do Mato Grosso para o mundo. Senhoras e senhores, nós agradecemos mais uma vez a presença de todos aqui no nosso auditório do Centro de Eventos Senador Jonas Pinheiro. Agradecemos a cada um de vocês que nos acompanham através do canal AgroNews. Encerramos por agora esse momento matutino e retornaremos a partir das 14 h, 14 horas. Ok? Nosso muito obrigado e até mais.